Vamos lá na palavra. Queridos, que o seu coração esteja aberto para receber tudo que Deus tem para nos entregar nessa noite, amém? Eu vou falar uma coisa, eu estou bem... Assim, todas as palavras que Deus fala comigo, todas as ministrações que o Senhor me dá, é com muito temor, sabe, igreja, que eu trago para compartilhar com vocês aqui. Mas essa mexeu muito comigo, sabe? Porque muitas vezes, sabe, nós sabemos, né, o que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Nós tomamos posse da nossa promessa, nós recebemos ela, mas com o caminhar dos dias, com o passar dos dias, às vezes a gente meio que, né, fica dormindo, né? Meio adormecido nas promessas, não é verdade? E foi assim que o Senhor me encontrou. Epa, é hora de despertar, não é hora mais de ficar dormindo, né? Eu tinha um professor na escola que às vezes a gente estava cansada, a gente falava, professor, a gente quer dormir. Ele falava assim, quando você morrer, você vai dormir bastante. Deixa para você dormir quando você morrer. E é bem assim, queridos. Enquanto o Senhor nos vier nos buscar, nós não podemos ficar dormindo, não. Nós temos que despertar. Desperta tu que dormes, acorda tu que dormes. E bora ser feliz, bora viver o que Deus tem para nós, amém? Rumo à nossa promessa. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre os princípios que nós precisamos seguir para alcançar a nossa promessa. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. Se você está cheio de gás para, alcançar as suas promessas, ou se você tem dado liberdade para o inimigo trabalhar na sua mente e no seu coração e te fazer dormir, espiritualmente falando, achando que as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, os sonhos de Deus, não vão se cumprir mais sobre você. Então eu quero te dizer, querido, assim como Deus foi com Josué, o Senhor também é conosco. E estudando sobre Josué, o Senhor me levou lá em Josué, capítulo 1. E eu queria te convidar, você aí na sua casa, a ler comigo, do 1 ao 9. Queridos, foi nesses versículos que o Senhor me entregou alguns princípios para alcançar a nossa promessa. Sabe? Como se despertar para alcançar. Bom, diz assim Josué 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levante, pois, agora, passe esse Jordão, tu e este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os teus dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer
conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Pai, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Que o teu Espírito tenha total liberdade de trabalhar no meio de nós, trazendo o encorajamento que nós precisamos para alcançar e viver as promessas que o Senhor tem para nós, para que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Então que todo espírito, Senhor, de dormência espiritual, todo espírito de medo, de inferioridade, seja derrotado nesta noite, em nome de Jesus. Mas que o teu espírito de força e de coragem esteja conosco, nos encorajando a viver os teus sonhos, a viver as tuas promessas que o Senhor liberou para nós. Em nome de Jesus, me usa como instrumento nas tuas mãos. Que toda a honra, Senhor, toda a glória seja somente tua. Obrigado, Senhor, obrigado em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, todo mundo, né? A maioria já ouviu falar de Josué, já conhece esses versículos, né? Muita gente ouve falar: seja forte e corajoso, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, por onde quer que andares, eu estarei contigo. E é muito bom meditar nessas verdades. É muito bom tomar posse dessa verdade que a palavra nos garante. Mas o que eu tenho entendido de Deus é que não adianta a gente só, queridos, saber a teoria do que essas palavras nos diz. Não basta mais só sabermos as verdades que Deus tem para mim e tem para você. Nós não podemos mais só saber, nós precisamos praticar. É muito bonito ouvir, é muito bonito meditar. Seja forte e corajoso. Deus é contigo por onde quer que você ande. Mas na hora que você precisa ser forte e ser corajoso para caminhar rumo à sua promessa, você dorme. Você se distrai. Você paralisa. E é sobre isso, queridos, que Deus quer falar conosco nessa noite. Sobre não só ficarmos na teoria, mas exercermos a prática. Nós precisamos aprender a caminhar. Nós precisamos aprender a ser forte e ser corajoso. Diante do medo, diante das incertezas. Mas tendo a confiança naquilo que o Senhor nos disse. Bom, e eu imagino, né? Pensa aí na sua promessa e aonde você está um pouco paralisado, dormindo ainda. Pensa Josué. Josué estava ali com Moisés. Moisés era o líder que estava guiando o povo até Canaã, a terra prometida. E Moisés morre. E aí, quem vira o vice do Moisés? Josué. Eu vou falar de mim, tá, igreja? Eu, Lídia, imagino que Josué deve ter ficado muito feliz em ser levantado por Deus. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que Josué teve medo de não dar conta. Medo, porque se você lembrar desse povo, era um povo muito murmurador, né? E se esquecia muitas vezes dos grandes feitos que o Senhor fazia no meio deles. E desejavam voltar para uma vida de escravidão no Egito. Então eu imagino que Josué, sabe, teve medo. Porque ele falou: meu Deus, como eu vou ser o líder desse povo e levar eles
até a promessa, até a terra prometida. Me ajuda, Senhor. Mas foi no medo de Moisés. Foi no medo de Josué, nas incertezas de Josué, que o Senhor o encontrou. E eu creio que é assim que o Senhor faz conosco. É através da nossa incapacidade. É através das nossas limitações, dos medos que tentam nos paralisar, que o Senhor nos encontra. E eu creio que quando Deus encontrou Josué ali, naquele cativeiro de medo, de incertezas, a primeira coisa que Deus disse para Josué foi, está lá no versículo 2, levante, pois agora. Uau! Querido, o levante, pois agora, é o que o Senhor tem para nós, agora. Não é para você levantar amanhã, não. Não é para você levantar segunda-feira. Sabe aquele projeto de emagrecer? Segunda eu começo. Não. Quando a gente quer mudança, não é segunda, é hoje. É agora. Quando eu quero mudança, quando eu quero viver as transformações, eu não espero o amanhã, porque o amanhã não me pertence, pertence ao Senhor. Mas eu começo agora. E quando Deus fala com Josué, Deus diz para ele, levante, pois agora. Deus poderia dizer para ele assim, Josué, deixa para segunda-feira você levantar para começar a guiar o povo. Mas Deus disse, levante, pois agora. O levantar, queridos, tem a ver com o não ficar paralisado. Muitas pessoas têm promessas de Deus liberadas sobre a vida delas, mas elas ficam paralisadas e não vão atrás de cumprir aquilo que o Senhor entregou para você cumprir. Sabe, aquela pessoa que tem a faca e o queijo na mão, mas ela não sabe o que fazer? Nós temos a faca e o queijo. Nós temos a direção do que é preciso fazer. Nós temos a promessa, nós sabemos aonde nós precisamos chegar. Mas muitas vezes nós estamos estacionados, parados. Por isso o Senhor nos fala, levante, pois agora. O levantar é se levantar do comodismo. Eu quero viver o novo, mas eu continuo praticando as mesmas coisas. Continuo com os mesmos costumes, com os mesmos modos, com a mesma crença, sabe? Com as mesmas raízes erradas. Se levantar é se levantar da procrastinação. Amanhã eu faço, segunda eu começo. É se levantar do engano que o inimigo lança sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Pensamentos e sentimentos de incapacidade. Ai, mas eu acho que eu não consigo. Ai, porque eu tenho uma história sofrida. Ai, porque isso, porque aquilo. O se levantar, igreja, tem a ver com o sair do vitimismo. Sabe aquela pessoa que vive do passado? Vive sofrendo as dores, as injustiças que ela viveu no passado? O se levantar é se levantar das nossas limitações. Não basta só eu saber, eu preciso praticar. E quando eu pratico o que Deus está me mandando, eu cumpro o me levantar agora. Então eu não sei como você está, mas eu quero te encorajar hoje, querido, a se levantar. Se levantar do comodismo, do vitimismo, do passado, das dores, dos traumas. E não sou eu que te falo isso, mas é o próprio Senhor. Pensa como Josué estava. Herdar a terra prometida. Estar na frente, na liderança. Pegar as direções de Deus e entregar ao povo. Não é fácil. Quando eu tenho que vir aqui,
trazer uma palavra. Às vezes você aí me vê pregando, você fala assim, é fácil. Não é não. Só Deus e eu sei. Como é quando a gente tem que buscar de Deus uma palavra. Sabe? Ver o que é de Deus e o que é de nós. O temor que é. O friozinho na barriga. Né? Então imagina Josué conduzir o povo à terra prometida. Mas Deus sabia que o medo poderia paralisar Josué ali e impedir ele de avançar. Por isso Deus diz para ele: ei, levante, pois agora. É assim que Deus quer nos dizer nessa noite. Ei, você aí que está parado, que tem promessas de desfrutar de uma terra que mana leite e mel, e está aí paradinho, é você mesmo, levante, pois agora. E olha que lindo, depois Deus diz a Moisés, o segundo princípio que Deus entrega para Josué. Olha eu, Moisés. Gente, vocês sabem que eu estou falando de Josué, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Bom, olha o segundo princípio que Deus fala com Josué. Pisar. Ei, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. O pisar representa tomar posse, possuir, herdar, receber. É conquistar. E olha que lindo o que Deus me disse sobre isso. A unção de conquista, ela não estava no lugar, mas ela estava em Josué. Quantos de nós temos recebido a unção para conquistar, tomar posse, e temos estado com medo e colocando a unção que Deus colocou em nós em coisas? Quantos de nós, muitas vezes, achamos que a unção de conquista não está em nós, mas está num cargo, e está em coisas, está em pessoas. Eu só vou conseguir passar naquela faculdade se eu fizer aquele cursinho, porque aquele cursinho vai me dar condições de passar naquela faculdade. Olha, eu só vou conseguir ter a minha casa própria se eu for trabalhar naquele serviço, porque aquele serviço vai me fazer conquistar a minha casa própria. Eu só vou conquistar isso se eu estiver ali. Querido, a promessa é tua, tome posse. A unção de conquistar está sobre você. Então, onde você pisar a planta dos teus pés, bendito serás. Porque a unção não está ali, a unção está em você. Deus derramou sobre você. Então, você precisa tomar posse. Você precisa se posicionar. A nossa conquista vem de Deus. Ele já liberou sobre nós a unção de conquistar. Onde eu e você pisar será bênção. Quem traz a honra é Deus e não o lugar. Não esqueça disso. A unção de conquistar está em você. Então não deixe o medo te paralisar. O comodismo te paralisar. Porque tem muitas pessoas que têm medo. Medo do novo. Porque estão acostumados com o comodismo. Estão adaptados àquela zona de conforto. E acham que se sair dali, e se não der certo, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E muitas vezes estão dormindo, espiritualmente falando. Não tem caminhado rumo à promessa. Por quê? Porque estão estacionadas no medo. Mas hoje eu quero te dizer, a unção de conquista está em você. Deus derramou sobre você. Então tome posse. Pise. Aonde você pisar a planta dos seus pés, bendito será. Em nome de Jesus.
Querido, a terceira coisa que eu vejo nessa história de Josué com Deus e que me alegra, está lá no verso 5, diz assim: nenhum te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Querido, o que nos traz a certeza de caminhar uma promessa e de alcançá-la é a presença do Senhor. Deus prometeu que estaria com Josué, que não deixaria Josué. Sabe, nós precisamos crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estiver comigo, não importa o que eu vou viver, eu vou. Eu quero. Eu tomo posse. Sabe, o testemunho que eu contei da minha amiga, na hora do dízimo? Então, eu até perguntei para ela se eu podia testemunhar essa história, esse testemunho dela com a igreja. E ela disse que sim, por isso que eu estou testemunhando. Quando eu conheci ela, a gente se conheceu na faculdade. Ela era uma menina que ela perdeu a mãe muito nova. Ela não conhecia o pai dela. Por uma provisão de Deus, ela conheceu o pai dela e veio morar com o pai dela. Ela morava lá em Manaus, não tinha recurso nenhum. E ela entrou para a faculdade. E quando ela entrou na faculdade, ela falava assim para mim: amiga, eu acho que eu caí aqui de paraquedas. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para essa faculdade. Porque eu não entendo nada que os professores estão falando. Mas ela se esforçou. E ela tinha uma coisa com ela. Uma coisa, consertando isso, ela tinha a presença de Deus com ela. Ela tinha temor de Deus na vida dela. Ela tinha o Senhor na vida dela, que era o bem mais precioso que ela tinha. E ela era uma menina muito temente a Deus, que lia a palavra, que praticava a palavra. E ela fez essa faculdade pela graça do Senhor. Ela muito se esforçou e muito o Senhor ajudou ela. Mas quando ela se formou, ela trabalhava como físio. Mas o serviço dela não era tão valorizado. E ela pereceu muito, muito. E um dia, ela teve essa promessa, essa proposta de trabalhar em outro estado daqui do Brasil. E ela chegou na avó dela, que é uma senhora de muita oração, temente a Deus, e ela disse assim: vó, o que a senhora acha? A avó dela falou: ai filha, eu acho melhor não. Aí ela falou: vó, mas o não eu já tenho. Se Deus falar que Deus é comigo, eu vou. Nem se eu tiver que voltar, mas eu vou. E assim ela fez. Ela sentiu de Deus que era para ela ir. E ela foi. E quando ela chegou lá, ela ia trabalhar num hospital. Ela ia ser chefe de uma UTI. E ela falou assim: ai meu Deus, eu não tenho tanto medo. Porque eu trabalhava como físio, mas não numa UTI. Eu não fiz nem pós em UTI, né? E já fazem anos que a gente se formou. Mas naquele período lá, o hospital liberou um curso, sabe? Um treinamento para todos os concorrentes pela vaga. E ela falou que a maioria fez o treinamento em 1 semana. E ela falou assim para o diretor do hospital: não, eu quero fazer 1 mês. Não, mas por quê? Não, eu quero fazer 1 mês. E ela orou, ela falou: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Mas se não for do Senhor, eu não quero. E quando ela fez a prova, ela foi muito bem na prova. E ela foi contratada.
E até hoje ela fala para mim que todas as vezes que ela chega no plantão dela, antes de colocar a mão em qualquer paciente, ela fala assim: Espírito Santo, vai na minha frente. Espírito Santo, me direciona no que eu devo fazer. Guia no meu trabalho hoje. E sabe, igreja, ela precisou exercer a mesma fé que Josué. Para avançar, ele precisou da presença de Deus. E Deus garantiu a ele: Ei, Josué, eu não te desampararei, eu estou contigo, eu estarei contigo. Sabe, queridos, nós precisamos exercer essa fé. Senhor, eu estou indo. O Senhor está mandando eu me levantar, eu já me levantei. O Senhor mandou eu pisar, eu pisei. Mas eu quero que a tua presença esteja comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mesmo se eu perder. Porque com o Senhor perder é ganhar. A presença me faz andar em segurança. A presença me faz descansar. E a presença me dá direção. Quarto princípio que eu aprendo com Josué e com Deus. Esforça-te. Esforça-te. E tenha bom ânimo. Seja corajoso, querido. Que tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. O ser forte e corajoso é confiar no Senhor. Quando estamos prestes a herdar as promessas, sempre o inimigo se levanta para nos fazer sentirmos pequeno e incapaz, nos fazer achar que somos loucos. Já ouviu aquilo? Você contar alguma coisa para alguém e a pessoa falar para você: você está ficando louca. Essa menina enlouqueceu. Ou a pessoa falar para você assim: você acha, você não é capaz não. Você já ouviu alguma frase dessa? Nossa, mas você jamais vai conseguir fazer isso. Nossa, e aqueles que ainda diz: eu não consegui, você está ficando louco que você vai conseguir. Santo Deus, né? Mas tem gente que fala assim. E aqueles que diz assim: ha, 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 você está ficando louco. Queridos, José, quando foi lançado no poço e vendido como escravo, jamais passou na cabeça dos seus irmãos que um dia ele seria governador do Egito. E traria provisão em meio a um tempo de fome para sua família. Davi, um pastor de ovelhas, se tornou rei de Israel. Abrão, ser pai de nação. Pessoas que talvez ninguém acredita, mas que Deus acreditava. Ninguém via um potencial de conquistar neles, mas Deus via. Para herdar é necessário ser forte e corajoso para vencer todo medo, incredulidade e incapacidade. Eu preciso ter certeza das verdades que Deus tem sobre a minha vida. Eu não posso dar ouvido ao que o inimigo me diz. Sabe? E às vezes o teu inimigo não é uma pessoa que o inimigo usa, que Satanás usa para dizer essas frases para você. Às vezes o teu inimigo, que eu digo, está na tua mente e no teu coração. Está na tua mente e no teu coração. A incredulidade que reina ainda dentro de você e que te impede de avançar. E que você mesmo, quando você pensa, você logo já pensa que não vai conseguir. Meu Deus, misericórdia. Nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus.
Seja forte e corajoso para levar, herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus pais. Nós precisamos ser fortes e corajosos e vencer toda a incredulidade, sentimento de incapacidade que pode reinar na nossa mente e no nosso coração. Todo o medo que o inimigo tenta levantar para nos paralisar. Sabe? Às vezes o inimigo nem faz nada. O inimigo só lança um medinho, mas ele está ali quietinho. E aí você nem levanta, você fica ainda prostrado. Sendo que a palavra de Deus me dá autoridade para pisar na cabeça do inimigo. Sendo que a palavra de Deus me dá ânimo, me dá força para alcançar e viver, desfrutar das promessas que Deus tem para mim e para você. Então seja forte e corajoso. E mais, o quinto, não seja só forte e corajoso para herdar, mas seja forte e corajoso em se submeter, em fazer e cumprir os mandamentos que o Senhor entregou a Moisés. Sabe, aqui é algo muito sério, sabe? Sabe o testemunho que eu dei da minha amiga sobre o dízimo? Deus não só honrou a vida dela profissional, mas Deus honrou muitas outras áreas da vida dela. Mas por quê? Porque a obediência dela começou em tudo. Não foi só numa área, não foi só em outra, mas foi em todas. Inclusive nos dízimos e nas ofertas. Ela precisou se posicionar. Para herdar a nossa promessa, nós também precisamos nos posicionar na palavra. Qual é o princípio que Deus tem para mim nessa área da minha vida? É dizimar e ofertar? Então eu vou me posicionar. É estar em pecado, fornicando, adulterando? Eu vou me posicionar. É mentir? Eu vou me posicionar. É ter inveja, ciúmes do meu irmão, porque ele chegou em Canaã primeiro que eu? Então eu vou me posicionar. Querido, seja forte e corajoso para fazer o que Deus te manda fazer. O que a palavra dele te orienta, porque ela é a nossa bússola, que vai nos guiar no caminho, no trajeto até a promessa. Então seja obediente. Não ter como ser abençoado sendo desobediente. A obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. E sexto, o sexto diz assim, está lá no verso 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O não se apartar da boca é meditar de dia e de noite. Tem a ver com declarar as verdades que Deus tem a meu respeito e não a que o inimigo me diz. Por exemplo, a palavra diz: eu sou contigo, não te desampararei. O inimigo vai e diz: você não consegue, você está sozinho. A palavra diz: te farei herdar a terra que jurei aos teus pais. O inimigo te diz: essa terra está tão distante, você não vai chegar lá. Para viver a promessa, para alcançá-la, eu preciso me posicionar. Eu preciso me levantar, eu preciso pisar, eu preciso ter a presença como essencial, eu preciso ser forte e corajoso, eu preciso ser obediente na palavra e eu preciso declarar as verdades. Com a minha boca, as verdades que Deus tem ao meu respeito, as verdades que Deus liberou para mim. Eu não sei quais são as tuas promessas. Eu não sei o tempo da sua espera. Mas o Senhor sabe. Sabe, queridos, o tempo é de Deus.
Mas existem coisas que Deus já queria ter nos entregado há muito tempo. Mas por falta da nossa, sabe, por conta da nossa falta de posição, nós ainda não recebemos. Porque deixamos que o medo reine no nosso coração. Deus nessa noite te disse: eu sou contigo. Se levante, pise, conquiste, a unção de conquista está sobre você. Eu não vou te desamparar, eu vou te guiar. Mas se submeta às minhas leis, cumpra as minhas ordenanças. Medite na minha palavra de dia e de noite, então você alcançará a promessa. Você viverá, você pisará, você herdará. E agora eu te pergunto, e você? Você está pronto para conquistar? Você está pronto para tomar posse? Ou você vai deixar tudo isso ficar só na teoria e não praticar? Ou você vai escolher dar ouvido às mentiras de Satanás do que dar ouvido às verdades de Deus? Cabe a mim e a você decidir qual atitude tomar, qual decisão seguir. Eu queria chamar o louvor aqui. Se eu fosse você, eu escolheria ser forte e corajosa. Sabe, aquela minha amiga do testemunho, a avó dela disse: se eu fosse você, eu ficava aqui mesmo. Mas Deus disse para ela: seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Então ela diz: Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou. E quantas coisas Deus fez na vida dela e está fazendo através dela. Mas precisou partir dela. Precisou partir dela. O ir. O se levantar. O tomar posse. O desfrutar da unção de conquista que Deus liberou sobre ela. Partiu dela. Sabe, às vezes nós não vivemos as promessas, igreja, porque nós achamos que só Deus tem que fazer tudo. Sabe, vão ter coisas que é o Senhor que fará. Há batalhas que o Senhor guerreará. Mas há batalhas que é nós que temos que fazer a nossa parte. E Josué teve esse encontro com o Senhor ali. Você precisa se posicionar, Josué. Você seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Ei, seja forte e seja corajoso para conquistar as promessas que Deus tem para você. Não se desanime. Não olhe para o medo, não olhe para a incapacidade. Não olhe para o que o inimigo diz a teu respeito ou pensa a seu respeito. Mas medite na palavra do Senhor. Medite na verdade de Deus sobre você. E vá. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo. Em nome de Jesus, que todo medo que possa reinar na tua mente e no teu coração seja destruído hoje, na autoridade do nome de Jesus. Mas que você venha receber essa unção de conquista e tomar posse. Ir e conquistar em nome de Jesus. Para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Que você venha tomar posse dessa palavra em nome de Jesus, amém?